Oi, Vanessa. Lica, bem-vinda. Boa noite. Oi, pessoal. Estamos aqui para falar de autismo com uma convidada especial, a fonoaudióloga Soraya Valentim, que acabou de entrar. Seja bem-vinda, Soraya. Que bom. Obrigada, Ilma. Vamos falar de autismo, então, né? Vamos Então, falar de vamos autismo. deixar o pessoal chegar um pouquinho mais. Acho que a gente entrou com uns 4 minutinhos de antecedência para fazer essa recepção. Socorro, Corrinha, que bom que você está aí. Vamos receber os convidados, né, Soraya? Sim, sejam Filho. todos bem-vindos. Nilma está entrando aí, que bom, maravilha. O Fábio Gonçalves entrou, que maravilha. E vamos lá, né, minha gente? Vamos falar dessa ONG maravilhosa. Mariana, bem-vinda. Vamos falar dessa live de hoje, né, Soraya? Fizemos a live anterior, a convite da organização, né, da Constelação Azul, e fizemos para trabalhar sobre terapia ocupacional, né, as contribuições da terapia ocupacional no TEA. Hoje a gente vai falar da contribuição da fonoaudiologia no TEA. Zeildes Teó está entrando aí, que bom. Ai, Então, que saudade! saudades, né? Né? Então, vamos falar da organização, Soraya, um pouquinho, né? Para as pessoas que estão chegando, saber, vamos deixar chegar mais um pouquinho. Eu acho que é importante falar da associação, porque é algo que acontece em Macapá, né? Para que as famílias de pessoas com autismo sejam beneficiadas, né? Mais uma instituição que vai fazer um trabalho desse tipo. Quer fazer alguma colocação sobre isso? Para a gente falar um pouquinho da ONG. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, a confiança. Estou muito feliz de estar aqui, estava morrendo de saudade de você. E eu fiquei feliz porque é uma forma da gente levar informação para as pessoas, né? E eu fiquei muito feliz com a história da ONG, quando você me contou. Eu não sei se você contou na live passada, mas eu achei assim sensacional os pais terem, né, combinado e é uma causa comum, vamos lá. Então, assim, estou muito feliz de verdade e eu espero contribuir, né, de alguma forma aqui com Vai você. contribuir. Vai trazer sua contribuição, está trazendo sua contribuição hoje, né? A ONG, na pessoa do diretor, Fábio, né, nos convidou e, na verdade, ele pediu dicas. O que ele falou? Pelo mês de conscientização do autismo, ele queria já entrar com um trabalho, através da organização, com profissionais que pudessem levar conhecimento, levar informação, melhor dizendo, né? E dicas de como trabalhar num tempo tão difícil, que é esse tempo que a gente está vivendo de pandemia. Né? Então, o convite foi aceito, a Vanessa fez a parte dela, que bom, e outras esferas podem começar a se trabalhar. Hoje você vai trazer a sua contribuição e a gente vai falar de comunicação. Dar dicas também, informar e dar dicas de como essas famílias podem trabalhar com essas crianças em casa, tendo em vista que a rotina de intervenções foi um pouco mexida, né, Soraya? Totalmente. A pandemia, muita coisa mudou, acho que na casa de todo mundo, né? E quando se tem criança em casa, nossa, eu tenho criança em casa, a gente tem que se virar mesmo. Sabe como é que funciona a coisa. É verdade. Nós adultos, ainda que estejamos, né, num ambiente fechado, você ainda sai, vai no supermercado, vai numa farmácia, de alguma maneira você está transitando e saindo um pouco daquele ambiente, né? Mas as crianças ficaram sem opção nenhuma. Então, a gente consegue, tem um lado que é positivo, que existe um lado positivo, e tem o lado negativo, né? Que é o que a gente mais frisa, porque realmente a gente está num nível de desenvolvimento que a gente precisa muito do outro, a gente precisa dessa interação, dessa socialização, né? Então, a pandemia, ela trouxe, assim, um desafio para todo mundo. Para nós, então, que somos terapeutas, nos vimos nas dificuldades, tanto quanto
tanto em relação ao paciente quanto aos filhos que temos em casa, né? Então, Sim, eu falo sim. para eles assim, vocês não estão sozinhos, eu também estou passando perrengue aqui. E tem forma de você minimizar, né, os danos desse Sim, isolamento. Né? As crianças, sim. muitos médicos têm falado que as crianças estão chegando, pediatras com quem eu conversei, dizendo, olha aí, crianças que chegam para mim com sintomas de autismo, com sinais, as mães preocupadas pelo isolamento. Né? É. Então, tem que Só ver que aí tem uma questão que a gente discute, né? A gente está no trabalho e ontem eu falei sobre isso. Que muitos pais começaram a observar melhor a sintomatologia por estarem mais com essa criança. Então, pararam. não foi a pandemia que alterou, né? Que mostrou esse comportamento. Na verdade, ele só sobressaiu e os pais conseguiram, né, Perceberam. observar melhor porque estavam mais perto da criança. Né? Eu passei por isso, algumas coisas que eu observei no comportamento de um filho, de uma filha, né? Alguma dificuldade, por estarmos muito juntos, a gente acaba visualizando melhor. Então, na verdade, existem os pais que dizem assim, foi culpa da pandemia, né? Então, a gente vai observar, será que realmente esse sintoma apareceu agora? Ou ele estava, né? Ele estava lá Ali escondidinho, ele estava quietinho. camuflado. E aí, com certeza, de repente ele era um sintoma mais leve, né? E com toda a restrição de estímulos, de contato, de rotina principalmente, aí aquele sintoma ele exacerbou um pouco. Mas ele já Apareceu mais. estava E plantadinho, de você, repente. enquanto pai e mãe, parou para observar, né? A Sim, pandemia ela tem ensinado de todo jeito, tem o seu lado muito ruim, que eu espero que isso passe, né? Para a gente tentar respirar, porque agora a gente só dá respiro, né? A gente mergulha na tempestade, sai, respira um pouquinho, mergulha de novo, mas a gente vai sair. Bom, eu acho que está na hora da gente falar um pouquinho da ONG. Muita gente que está aí do outro lado, Midinha, seja bem-vinda, não conhece. Macapá está ganhando, né? Essa organização novinha, ela começou em dezembro, na verdade, ela tem a certidão de nascimento realizada em dezembro, então ela é bem novinha, né? A gente torce sim. muito para que ela tome corpo, fique robusta e faça o que ela tem em proposta hoje, né? As intervenções ainda não começaram. Então, a organização, ela surge do anseio de um pai, né? De um pai que também é autista e que se descobriu autista nessas andanças em busca do diagnóstico de dois filhos, que são Fábio, filho de 4 anos, e Benjamin Fábio, de 2 anos. E o pai, que também é autista, Fábio. 3 Fábios, né? Então, é muito sonho. Só que, assim, esse anseio se fez real porque, como diz o poeta, né? Sonho que se sonha só é somente um sonho. E sonho que se sonha junto se torna realidade. E esse sonho hoje é real porque o Fábio foi compartilhando e outras pessoas também autistas, família de autista e tal, foram sonhando junto e realizaram, né? E eu quero falar um pouquinho dessas pessoas hoje. A ONG Constelação Azul, ela é formada por Fábio Gonçalves, que hoje é o diretor-presidente, pelo Patrício Almeida, pela Rebeca Rodrigues, Ana Lúcia Maciel, Eliane Maria Rabelo, Erli Tavares, Andresa Damasceno, Arenildo da Silva, Luciana de Souza Melo, Eunice Alves, Francilene Vaz, Zenaide Costa e Lucijane Amaral, tá? Essas são as pessoas que hoje compõem essa organização inicial da Constelação Azul, né? A Constelação Azul surgiu desse sonho e se propõe a um atendimento gratuito a autistas oriundos de famílias em vulnerabilidade social e que se encontrem desassistidas nas áreas médica, terapêutica e social. A organização ela é ousada, né? Ela propõe o atendimento de todas as idades,
Então, para isso, ela vai ter que ter um corpo técnico bem formado, né? E realmente capacitar pessoas para o atendimento. E ela quer também atuar, como as outras instituições, na fomentação e na defesa de políticas públicas em defesa das pessoas com TEA. Então, assim, vida longa para a Constelação Azul, que ela crie corpo, que ela realmente faça o que ela se propõe, porque vai beneficiar muitos autistas, muitas famílias e trazer dignidade para essas pessoas, né? Então, assim, antes de passar a palavra para você, Soraya, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é autismo, né? Então, muita gente sabe, quem está aí, de cor do que eu vou falar, e outras pessoas não, né? Então, o que é autismo? Eu sempre começo dizendo que autismo não é doença. Por que eu falo isso? Porque sempre chega, e ainda chega, chegava muito mais, né? Mas hoje ainda chega muita gente dizendo que procurou e quer a ajuda e as intervenções por causa da doença do filho, né? Então, quando você pergunta a doença, é o autismo. E não é doença, né? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E o que é o neurodesenvolvimento? Né? Aquele conjunto de habilidades, de competências que as crianças têm que ter, precisam ter, para se dar, para se relacionar com o meio ambiente. E isso tem a ver com a idade, né? O que a criança faz em tal faixa etária? Ela precisa fazer isso mais que a gente vai falar da fala, né? Você vai mostrar. Então, isso é a questão do neurodesenvolvimento. Quando acontece algum probleminha, ela vai apresentar dificuldades. Quais são os transtornos de neurodesenvolvimento mais comuns? O autismo é um deles, TDAH, os déficits de aprendizagem e por aí vai, né? Então, ela vai precisar, claro, ela vai se comportar diferente e ela vai precisar de intervenção. Esse autismo vem com características muito que não são só do autismo. Características de comunicação social, por exemplo. Ela tem uma dificuldade de comunicação social significativa, que envolve não só a fala, né, mas essa também comunicação não verbal e as relações como um todo, todas as relações sociais, né? O autismo vem como uma outra característica fortíssima, essa coisa de fixar em algo, né? Eles têm um pensamento muito restrito, né? Gosto muito restrito, aquele autista que fala muito de um tema só, né? Animais, constelações, né? Ela vem com característica os movimentos repetitivos e estereotipados, se comportam de maneira repetitiva e estereotipada. A gente vai falar um pouquinho, eu acho, se tiver uma brechinha, sobre as estereotipias, né? E o autista tem uma hipo ou hipersensibilidade. Então, ele tem hipo ou hiperresponsividade ao meio de acordo com a sensibilidade que ele tem, né? Então, pegando o DSM para a gente embasar, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que antes autismo, síndrome de Asperger ou Asperger, como queiram chamar, autismo atípico, eles tinham uma colocação diferenciada, né? Uma nosologia diferenciada. Então, era cada um no seu lugar, dentro do autismo, mas eles eram coisas vistas como diferentes. Com essa nova revisão, que a gente está na 5ª revisão do DSM, né? O autismo passa a ser tudo junto. Então, se transformou tudo em TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, e se apresenta em níveis, porque nem o autista é igual, né? E nem o autismo é igual ao outro, né? Não então, somos iguais, né? Não somos, né? Então, ele vem em níveis. Hoje, os autistas, o autismo é visto do leve ao severo, passando pelo moderado. E que também não significa, o autista que fala, eu falei isso junto com a Vanessa, o autista que fala, então, ele é leve. Muitos pais chegam, não, mas meu filho fala. Ele pode falar, mas não pode não comunicar, que nem toda fala é com intenção comunicativa, né? Então, o ser leve, moderado ou severo não tem a ver com alguns... Tem a ver, mas não é isso somente. Não diretamente, né? Vai ter uma ligação com o tanto de ajuda que essa criança, esse adolescente ou esse adulto vão precisar. O tanto de ajuda, de intervenção e de mediação que ele vai precisar. O autista leve vai precisar
de apoio, porque todo autista precisa de ajuda. Se ele não precisar de ajuda, ele não tem autismo, né? Então, ele vai precisar. Em algum momento, em alguma esfera da vida, ele vai precisar. O leve precisa de ajuda, o moderado vai precisar de uma ajuda um pouco maior, mais substancial, e o severo, que são aquelas crianças, né, que geralmente não comunicam, tem autistas que não falam, né? Ele vai precisar de uma ajuda bem mais substancial. E para a gente fechar, para eu passar a palavra para você, eu queria falar das causas, né? Então, existem muitos mitos, né, do que causa o autismo. E a gente sabe, as pesquisas mostram, a neurociência mostra que é multifatorial, né? Mas as causas são herança genética, uma mutação genética e fatores ambientais, né? Essa herança genética pode vir do pai, da mãe ou dos dois, e a criança herdou o gene do pai, o gene da mãe e herda, né, o autismo. Ele pode não vir do pai, não veio da mãe, não veio de ninguém. É dele próprio, porque ao longo da vida a gente tem mutações, né? Uma mutação genética. É genética, mas não é hereditária. Isso. E as causas ambientais, que podem ser algumas infecções, algumas medicações, etc. Né? Então, assim, para finalizar, para se dizer autismo, TEA, tem que acontecer até 3 anos de idade, nessa primeira infância. Aconteceu depois, aí já não entra, né, nesse diagnóstico. Então, assim, entendendo um pouquinho, né, muito pouquinho sobre as características centrais e o que é o diagnóstico, é em cima disso, né, embasado cientificamente em pesquisas, isso é o autismo. Essas são as características do TEA, né? Então, a gente vai trabalhar para que essas dificuldades que eles encontram para pensar de maneira tão diferente e ter tanta dificuldade, porque o mundo social é exigente, e a característica do autismo é uma dificuldade exatamente nessa vertente, né? Então, como o mundo social exige, os autistas precisam de estimulação o mais precoce possível para que eles tenham de verdade qualidade de vida, né? Então, vamos informar, vamos trazer essa questão da comunicação, que é a esfera talvez mais comprometida das pessoas com autismo, para que a gente possa trabalhar com isso. Informação, trazendo a desmistificação, vai trabalhar preconceito, né? Para a gente dizer não realmente ao capacitismo, a qualquer forma de preconceito e de discriminação por pessoas com algum tipo de deficiência, qualquer que seja ela. Inclusive as pessoas com autismo. Certo? Então, a palavra está com você, Soraya. Ilma, quando a gente fala de comunicação, é um tema muito amplo, né? E quando eu fui chamada para a live, pensando em comunicação, a gente sabe que a comunicação ele é o componente fundamental de auxílio diagnóstico, né? O que isso quer dizer? E eu quero deixar aqui entre parênteses que eu vou tentar usar uma linguagem que seja acessível a esses pais que estão nos assistindo, né? Porque eu acho que esse é o objetivo, informar quem está com essa criança do lado, né? Uhum. A comunicação ela é importante para todo mundo, né? O ser humano, em um dado momento evolutivo, ele precisou de algo mais, né? Além de sobreviver. Então, ele começou a se comunicar através de figuras, de gestos, e evoluímos com muito tempo para a comunicação verbal. Por que eu estou falando isso? Porque os pais, a comunicação ela é o gatilho. A comunicação leva a grande maioria das crianças até nós, ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, ao pediatra, não é? Porque, de alguma maneira, esse pai ele tem uma necessidade de se comunicar com o filho. E isso não acontece. Ou é reduzido, ou começou, mas parou. Né? A gente sabe, os estudos da neurociência falam das podas neurais, que são extremamente importantes, né, para o desenvolvimento de todo mundo, né, e que no autismo ocorre de uma outra maneira, né, de uma forma diferente, digamos assim. E é por isso, todo mundo passa pela poda neural, todo mundo. Isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Aí essa poda acontece para que as funções elas se fortaleçam, né? Então, é aí, nesse momento da poda, é que meu filho parou de falar.
Poxa, ele estava falando palavra tal e ele parou. Então, assim, o que que eu venho trazer para cá? Primeiro, o questionamento da comunicação. Quando os pais chegam comigo, eles estão com um emaranhado na cabeça, né? Sobre comunicação, sobre fala. A gana deles é que as crianças falem, só que para falar a gente tem um processo, é uma construção, né? Sim. E a comunicação, ela é muito ampla. Dentro da comunicação existe a linguagem, vou falar de uma forma muito grosseira, né? A linguagem, ela é a organização do pensamento, é aquilo que eu quero que as pessoas entendam, o que eu entendo que as pessoas falam, né? Tá ligado ao cognitivo, tudo tá ligado ao cognitivo, mas a linguagem é mais ou menos isso. Aquelas imagens que passam ali no meu pensamento, né? Aquelas necessidades, aquelas... Eu tô conversando com você, eu tô pensando o que eu vou falar para a Ilma, e a Ilma tá me ouvindo, é uma linguagem receptiva. Então, para ver comunicação, eu preciso do outro, né? Eu preciso do outro. E a fala é como se fosse assim, ó, a comunicação, uma bola bem grande, a linguagem dentro da comunicação e a fala é o menor bloco. Mas ele não é o menos importante. A fala é um processo motor, como andar. A criança, primeiro, ela sustenta o pescoço, depois ela senta, depois ela engatinha, depois ela anda. É um processo. E a fala é exatamente assim. Por que a fala é um ato motor? Porque eu tenho que estar com as estruturas organizadas, né? Para transformar aquele som, né? Aquele ar que vem do pulmão, que passa pela prega vocal, para transformar tudo isso em fala. E aí a minha preocupação maior em relação à linguagem quando a criança fala, porque toda intervenção depende disso, depende dessa compreensão. E aí, às vezes, um colega pediatra, né, ou um colega de uma outra área, ele está muito na dúvida, eu não sei, eu estou perdida, a criança chegou comigo, o que eu faço? É muito comum, porque na década de 80 o autismo era 1 a cada 1000 nascimentos. Hoje é 1 a cada 56, eu acho, 54 nascimentos. Então, hoje a gente tem uma obrigatoriedade de saber sobre o autismo, né? Porque ele está perto de mim, né? Ele está no colega de escola do meu filho, nos filhos dos meus amigos. Então, eu preciso levar essa informação para que as pessoas saibam. Então, assim, para o pediatra, né, que liga às vezes na dúvida, não aconteceu nenhuma, nem duas, nem... A gente conversa muito sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa, assim, para começar, saber sobre os marcos do desenvolvimento. Sim. Aí você vai falar, Soraya, isso é muito complexo, né? A pessoa não tem muita informação, como é que eu vou fazer isso? Lá no SUS, quando a criança nasce, ela ganha uma carteirinha de vacinação. Não ganha? Ganha uma carteirinha. Aí eu fui procurar o dos meus filhos, porque eu tive essa ideia de trazer, né, para a live. Então, assim, um é de 2010, o outro é de 2008, né? O do meu filho tá bem judiadinha já. Essa carteirinha aqui. Sim, ó, sim. Uhum. E essa aqui, que é mais moderna, 2010, que é da minha filha. Quando você abre a carteirinha, tá? Tem pistas e mais pistas aqui dentro. Aqui eu vou ver, né, os instrumentos de vigilância de desenvolvimento, né, das crianças de 0 a 1 ano, de 0 a 3 anos. Então, eu, como pai, é bom que na hora da vacina está demorando, eu comece a ler isso aqui, porque vai me dar um norte. Sim. De um possível atraso ou não. Isso aqui não é a avaliação, tá, gente? Mas eu acho que todo mundo, porque às vezes a criança chega comigo com 3 anos sem falar uma palavra e tava todo mundo achando normal, certo? Não que vai estar exatamente como está aqui, mas já me serve como parâmetro, né? E eu tava olhando, na de 2008 tem até dicas de como desenvolver fala, linguagem. Vocês nem olham, né, Soraya? Não olha! Você foi não falando, olha. Soraya, você foi falando sobre essa questão, dessa importância disso, e eu anotei uma coisa aqui que eu queria colocar, que eu acho que te ajuda, ou me ajuda, ajuda todo mundo a entender um pouquinho assim. Os pais sempre perguntam, chegam com você e devem perguntar assim, por que meu filho não fala, né? O filho que não fala, ele nem está balbuciando, né? Então, a gente sabe
que existe aquela janela da fala, né? Que a neurociência mostra, né? Que ele vem, acontece ainda na vida intrauterina e vai e diz que fecha com 7 anos. Então, eu pensei aqui, até anotei para te perguntar sobre essa relação até com a cópia do movimento motor. Porque isso existe e a gente sabe que antigamente os mais velhos, eles... Ah, não, chega muito assim, é igualzinho o pai. Não, o avô era assim, né? O avô era desse jeito, demorou demais a falar, falou com 4 anos e tal. Então, a tendência é a família acreditar na coisa menos pesada. Então, ela negligencia o atendimento precoce e fica nessa. Por que não fala? Não, eu acho que é porque puxou o vô, puxou o pai. E a gente sabe, eu coloquei aqui, que quando não fala, pode não ter aquisição para fala, né? E não saber emitir por uma questão, talvez, de um comprometimento intelectual, de repente, que, né? Aí pode ser até algo mais grave. Não tem intencionalidade, porque também não tem relação com o outro, como você falou aí, né? Ou então por uma apraxia, que eu acho que tu vai falar sobre isso, não vamos antecipar. Mas, assim, não é necessário estimular essa questão motora, que a gente falou, inclusive, na live lá com a Vanessa, porque vocês fazem essa casadinha que eu acho que é super importante, né? A terapia ocupacional para estimular isso, para estimular precocemente e não perder essa janela de oportunidade da fala, né? Então, estimular o motor, estimular movimento, faz para que a criança te imite para depois vir para a parte mais complexa da fala, não é isso, Soraya? Sim, porque assim, ó, lembra quando eu falei que são etapas? São etapas. Então, você precisa que a criança, ela quando ela começa a vocalizar, né, lá para os 5 meses, ela começa a brincar com som, ela começa a balbuciar, fazer motorzinho, né? Então, isso já me dá uma ideia que, ó, tá indo bem, né? Aí vem a alimentação, né? Também que ajuda bastante a observar a alimentação, como é a aceitabilidade dessa criança também é muito importante, né? Se a criança está fazendo movimento de mastigação, isso tudo está relacionado com a fala, certo? Então, assim, o que eu estou falando? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a comunicação ela é muito ampla, ela precisa do outro, ela precisa de contato visual, ela precisa de atenção, ela precisa de interação, ela precisa muito de interação. E conversando com você esses dias, a gente até estava brincando sobre isso, porque eu não sei se você lembra, com a modernidade, as coisas estão passando muito rápido, né? A mãe está amamentando aqui, está dando uma olhadinha no celular. Só que ela precisa olhar para a criança, é o momento deles, não é só nutrição. Não é só nutrição. Contato. A amamentação, gente, olha aqui, presta atenção. Olha essa linguagem. Aí você tá ali dando mama para o filho e ele começa a brincar com o seu dedo. Não é? Ele pega no seu cabelo, ele olha para você, ele sorri para você. Então, tem estímulo melhor para começar tudo isso do que esse contato visual. E eu falo para os pais. Uma verdadeira comunicação, né? Sem fala. Sim, é uma comunicação não verbal, mas de muito afeto, né? Eu costumo falar para os meus pacientes o seguinte: quando você dá banho no seu filho, quando você troca, é um ato de amor que você pode desenvolver a linguagem muito, não é? Olha que coisa mágica. Sabe, lembra da brincadeira? Cadê o meu bebê? Achou. Cadê a mamãe? Achou. Nesse momento eu vou observar se essa criança está me olhando, se eu tenho retorno, se ela consegue se comunicar comigo. Isso é muito importante. Então, a gente está falando aqui de desenvolvimento de fala, que são os processos. Quantas palavrinhas o meu filho fala se ele já tem 1 ano, né? Como ele tenta se comunicar? Eu preciso muito dar pistas visuais para ele, né? Outra coisa muito importante que a gente fala sobre as acuidades auditivas e visuais, a gente precisa, isso também é muito importante para a fala, né? O olhar, o ouvir. A criança está aprendendo tudo. Então, assim, é muito importante o desenvolvimento da fala, que esteja tudo ok. Teste da orelhinha,
teste da linguinha, né? Para ver se, às vezes, a criança está com uma dificuldade de amamentação, Ilma, e a mãe fica desesperada e vai procurar, não gosta do meu peito, e aí você vai fazer uma avaliação que é muito rapidinha, e ele tem um freio lingual curto. E o freio lingual curto, dependendo da amplitude, né, do freio, ele pode atrapalhar tanto na amamentação quanto na articulação de alguns fonemas lá na frente. Então, é muito importante. E o que eu quero te dizer com isso? O paciente chega e eu pergunto assim, fez o teste da orelhinha? Fez. Ok. Teve problema auditivo, otite de repetição? Ó, tem que prestar atenção nisso. Aí a mãe falou, teve. Mas ele fez algum exame pós, né? Esses eventos, um exame auditivo? E a maioria responde que não. E aí eu vou explicar o seguinte, a deficiência visual e auditiva é algo que precisa ser falado. Por quê? Eu sou deficiente visual, eu uso óculos. Eu tenho um grau, a audição é a mesma coisa. Eu posso ter uma criança deficiente auditiva leve, que ela escuta, mas ela escuta com falhas alguns fonemas, né? E isso, Ilma, acontece no autista. Já passou por mim vários autistas com deficiência auditiva. Tá? Lá na frente, aí eu tenho soma que ver... problema, fica muito complicado. Soma o problema. Outra coisa também, dependendo da idade da criança, eu tenho que avaliar também o processamento auditivo, né? Aquela criança está com a audiometria em dia, tá tudo ok, mas é muito dispersa, tem dificuldade de ouvir em ambientes ruidosos, é muito sutil. E a gente tem que prestar atenção em tudo isso, certo? Então, assim, é muito importante para o marco do desenvolvimento da comunicação que, primeiro, que você se informe, né? Já tem aqui as carteirinhas, que você pergunte ao pediatra, se ele não souber, procure um profissional, sempre, nem que seja para a prevenção. Nem toda criança que não fala, nem toda criança que tem dificuldade de linguagem é necessariamente uma criança autista, mas é sim uma criança que requer uma atenção especial, tá? Então, assim, a gente tem que observar quando é que começam a aparecer aqueles sintomas mais pontuais, né? Criança parou de falar com 1 ano e 8 meses. Às vezes, um marco é 1 ano e 8 meses. Sim. Com 2 anos, ela começou a repetir só uma palavrinha para contextualizar tudo que ela quer na vida, né? E aí, a gente precisa saber que palavra é essa, como ela está articulando, né? Como ela está articulando. E de que forma ela usa essa repetição. Que repetição é essa? A gente precisa entender isso. Então, assim, a gente sabe que existem as ecolalias, né? Que elas são... A ecolalia são repetições de palavras ou frases, onde a criança, eu pergunto para ela, você quer água? E ela responde, você quer água? Então, essa criança, ela está tendo uma falha no processo de comunicação. Ela precisa compreender, né? Que ela precisa perguntar de uma forma mais adequada. Então, Soraya, sobre a ecolalia, que eu sei que você vai passar, mas assim, a ecolalia é algo muito, muito discutido e muito polêmico, né? Profissionais que dizem que a família chega comigo e diz, não, mas a fono me falou que a ecolalia é perfeita, a ecolalia vai ajudar. É bom que tenha a ecolalia. Aí outro diz, não, o profissional tal diz que não. A ecolalia é um atraso, ele vai atrapalhar e tal. E a gente sabe que pode ser uma coisa e pode ser outra, né? A ecolalia pode ser um sinal ótimo, ela fala, então vamos trabalhar para que essa fala tenha intenção comunicativa, né? Vamos estimular para transformar isso. Ou a ecolalia vem como uma estereotipia, né? Sim. Vem repetindo por outros motivos que não comunicar. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho isso aí para... Olha, a gente tem que avaliar, né, a frequência, o que a ecolalia ela está fazendo. Se é imediata, aquela que ela repete, ou se é tardia, onde ela traz, às vezes, até diálogos de desenho que ela anda assistindo. Né? Propagandas,
de carro-som, ela fica repetindo aquilo o tempo todo. Uhum. Lembra quando eu comecei a falar de fala e linguagem? Eu sempre explico muito isso para o pai. O que é importante é que a gente organize lá do início. Por quê? Eu recebo crianças, às vezes, que falam muita coisa, mas nada dentro do contexto. Tudo muito desconexo. E eu pergunto e ela não me responde. E ela fala ali, sem intenção comunicativa, sem interação comunicativa. E aí eu tenho uma criança que não fala quase nada, mas ela consegue executar o meu comando verbal, né? Então, é lógico que a criança que fala muito dentro do contexto, ela está muito mais desorganizada. Então, a ecolalia, ela tem a gente tem que ficar muito atento em que tipo de criança, e dependendo do contexto, bom ou ruim. Eu sempre vejo como uma dificuldade de se comunicar. Então, a gente tem que intervir, sim, né? É bom até um certo ponto, né? Para dizer que o filho já fala. Mas eu preciso fazer que a minha comunicação ela seja funcional, ela tenha uma interação. Então, eu preciso, com certeza, né, adequar tudo isso. Porque senão eu vou ter a falha da comunicação de qualquer maneira. Então, assim... a ecolalia pode entrar como algo, como uma estereotipia, que vai atrapalhar a atenção, vai atrapalhar. A resolução do problema, né? Toda uma gama de coisas que para a escola, por exemplo, pode vir a atrapalhar ao próprio autista e as pessoas em redor. Né? Então, acho que e as pessoas precisam entender sobre a ecolalia e eu preciso, dependendo de todo o contexto da criança, saber como eu vou trabalhar. No caso da ecolalia, eu preciso realmente ver todo o contexto social da criança, toda a rotina dela. Por exemplo, a gente sabe, a gente tem falado muito isso nas lives, que a criança ela tem um tempo de tela maior. Então, se ela tem um tempo de tela maior, o que são as telas, né? Tablet, celular, ela tem muita excitabilidade, muita informação. E aí, às vezes, ela começa só a repetir. Não necessariamente ela entende o que ela está falando. E já aconteceu muito da gente reduzir, principalmente, aquilo que a criança repete demais, aquela ecolalia tardia. Vamos tirar um pouquinho, vamos dar um tempo. A criança vai regredir, vai chorar, vai se desorganizar, mas é necessário. E a gente vai entrar com outro tipo de estímulo agora. Vamos estimular, porque ela não está tendo estímulo, ela tá sendo altamente sobrecarga de dopamina ali. Então, e pior, tem aquela criança que assiste o mesmo desenho da hora que acorda à hora que dorme. Eu peguei uma criança uma vez que ele narrava todo o episódio, do início ao fim. Então, isso é um uso, assim, fora do comum. Então, a ecolalia, ela precisa ser tratada. Eu não vejo, assim, como algo totalmente ruim, porque você também não pode ficar fazendo podas, frustrando a criança o tempo todo. Às vezes, é a estereotipia dela, é a estereotipia verbal, que a gente chama. É a forma que ela tem de extravasar. E você deixa. É a mesma coisa que a criança tem a estereotipia motora, você está trabalhando, a gente está evoluindo, mas ela tem um momento que você precisa deixar. Ela precisa acontecer, aí você volta e começa a intervir de novo. E é um processo, né? É um processo. Soraya, eu queria fazer uma colocação sobre a estereotipia que você colocou. Porque, assim, a gente sabe que essa ecolalia que a criança apresenta pode ser também uma estereotipia verbal, né? Sim. Aí, assim, acho que é importante colocar, por exemplo, as estereotipias devem ser retiradas. O mediador que está ali na sala de aula, por exemplo, né? E a criança tem estereotipias verbais e motoras. A estereotipia ou os STEAMs, né? STEAMs são as estereotipias que são vistas como autoestimulatórias, né? Então, a gente precisa primeiro ver qual é a função da estereotipia. Então, falar da estereotipia motora junto com a estereotipia vocal, porque tem a ver com você. Então, assim, na tua opinião, né? Como que tu vê
alguns profissionais dizem, e essa coisa é muito dividida, né? São vertentes teóricas. A estereotipia acontece com uma função, ela não tem, né? Às vezes assim, é disfuncional. É disfuncional é um termo que a gente usa porque é disfuncional, né? Mas tem uma função, né? A criança autista, principalmente, ela faz as estereotipias, né? Por exemplo, um tipo de estereotipia que são os flappings, né? Então, ela faz um dos mais comuns, ela faz aquele movimento, incomoda as pessoas que estão do lado. Mas, assim, na minha opinião, bloquear ou não é a questão, né? Por que eu vou bloquear? Aquilo, claro que a estereotipia atrapalha, né? Ela pode atrapalhar, sim. Ela vai atrapalhar o aprendizado em sala de aula, ela vai atrapalhar a socialização dele aqui, porque enquanto ele está flepando ou está repetindo coisas ouvidas, exatamente, ele está no mundinho dele e ele não vai socializar, ele não vai atencionar ali para aprender o que o professor está. Enfim, mas assim, eu acho que o critério seria o melhor para o autista, o melhor para a criança, né? Tem um detalhe, assim. Primeiro, por isso que eu falei para você, a gente tem que traçar aquele perfil do paciente, né? Conhecer, saber dessa estereotipia, em que momento. Aí, o que eu falo para os professores, né? Quando a gente tem contato com o professor. O que foi que antecedeu o flap? Porque se você observar bem, né? Existe, sim, uma excitabilidade, ou existe uma Geralmente acontece ou quando está muito excitado ou quando está exatamente. Né? Ou uma frustração ou uma ociosidade. Porque, às vezes, frustrados, eles também falam assim, quer saber? Eu vou... Sim, vou andar... Me deixa aqui. Vou flepar. Isso. O importante da escola, isso é muito legal. Porque, assim, eu preciso conhecer a minha criança. Eu preciso começar a observar e fazer anotações. O que precedeu esse flap? O que foi? Ele estava bem, aí de repente ele começou. Eu anoto, né? Eu não vou conseguir resolver na primeira vez. Mas eu faço disso uma rotina. Eu falo isso porque no consultório a gente consegue observar o que causa e o que não causa. Geralmente no consultório, como a gente já vem construindo, né, toda uma rotina terapêutica, o que a gente faz? A gente dá a função para ele sair do flap. Então, dá uma nova função, a gente vai pelas habilidades e pelo que ele gosta, e aí naquele momento ele para de fazer o flap. Você redireciona. Você, na verdade, redireciona. Se for o caso... Sim. Pode falar. Sim. Porque, assim, só para tirar dúvida, porque isso foi um questionamento de uma pessoa aqui comigo e não tem muito tempo, né? Então, tem várias funções para o autista. Pode não ter para você, para a mãe que está ali, que não está observando. Por isso que, nas terapias, tem que fazer, como você falou, a avaliação, né? Você tem que avaliar o paciente, avaliar a função de tudo que ele está fazendo, porque tem uma função, né? Então, quando eu coloco que acho que tem que ser o melhor para o autista, é porque para ele é aquilo... Olha, tem uma entrevista do Marcos Petri, que é um autista adulto, que tem o Diário de um Autista, um canal. Ele flepa muito, ele tem muitas estereotipias. E ele colocou que ele não vive sem as estereotipias, porque para ele é uma regulação. Ele está se autorregulando. Uma função regulatória. Né? Então, só que às vezes atrapalha quem está vendo. Hoje ele é um adulto. Tu imagina o que ele não deve ter sofrido na infância. Né? Então, redirecionar e fazer coisas que tragam, por exemplo, uma estereotipia pode ser um autista que tem uma hipossensibilidade e ele está em busca de sensibilidade, de sentir algo. Então, ele anda de um lado para o outro, ele flepa, ele faz em busca disso. Então, você pode redirecionar trazendo coisas que sejam mais aceitáveis, digamos assim, socialmente e que dê função, né? Por exemplo, nos flaps, você pode... colocar uma coreografia com ele, para ele. Ou você pode dar um instrumento musical com baquetas que ele possa.
Então, ele dá função à necessidade, ele vai sentir do mesmo jeito, mas ele vai ver que vai ter coisas melhores e mais funcionais para ele fazer. Por isso que a gente precisa avaliar o tipo de estereotipia motora que ele tem e traçar a estratégia junto com a família e a escola, porque vão haver vários autistas na escola. E o professor ele tem que ter intimidade com esse aluno, exatamente para ele saber o momento em que ele precisa tirar. Porque, de repente, se for algo muito atípico, né, que a criança não tenha aquela habitualidade, e de repente aconteceu alguma coisa, eu preciso, né, vamos tirar para a gente trabalhar melhor e volta para a sala de aula. Agora, a gente precisa entender o aluno e dar a oportunidade de ficar assim na sala de aula. E, antes de tudo, se comunicar com a turma, porque as crianças são sensacionais em entender. Certo? Elas são muito mais empáticas. Exatamente. Elas são muito mais empáticas. Se você explicar o que está acontecendo e pedir auxílio delas, você vai ter uma turma muito boa. O que você não pode é negligenciar, é dizer assim, não, tá tudo bem, né? Ele está tendo uma crise aqui, eu vou tirar ele, né? E eu vou pedir para o pai levar embora. Não! Às vezes as próprias crianças podem fazer esse auxílio, que eles amam. Não é 100% da turma, mas a grande maioria, né? A gente tem muitos autistas que têm um melhor amigo, que tem uma criança neurotípica que fala assim, não, eu vou fazer para ele, não, eu vou ajudar, eu quero ser dupla. Eu já vi isso acontecer. Mas aí é da personalidade da criança e a gente também precisa respeitar. Mas é importante saber, como você disse no início da live, ninguém é igual a ninguém. Se a criança tem estereotipia, ela precisa de uma intervenção, ela precisa de um trabalho continuado. E essa intervenção, ela tem que ser ampliada para a equipe escolar. O que isso quer dizer? Eu preciso informar, enquanto profissional, quais são as estratégias que eu posso utilizar com a criança, visto que eu tenho um atendimento, né, mais humanizado, eu tenho um atendimento mais individualizado, perdão. É só eu e o paciente, né? Então, assim, é uma parceria. A comunicação, ela não tem que estar só no autista. Ela tem que estar em mim, em você, na escola, na sociedade. A gente, todo mundo sabe sobre a síndrome de Down, mas o autismo é muito mais prevalente. Ele está aí, sendo pulverizado em todos os canais de comunicação. Então, se eu tenho um vizinho, se eu tenho um aluno, o filho de um amigo, por que não estudar sobre isso? Porque eu preciso também ser uma rede de apoio. Não é um bicho de 7 cabeças. E eu, enquanto profissional, eu tenho que deixar muito claro qual é o meu trabalho com aquela criança. A gente atende no SUS, né? E aí o que acontece? O pai, às vezes, é tanta informação que ele não sabe, ele mistura, né, os profissionais e ele diz, eu não estou entendendo mais nada. Aí você para tudo e vamos nos comunicar então, porque eu preciso que você seja o primeiro a entender tudo isso, né? Então a gente fala que a comunicação, ela não é só aquilo que eu quero desenvolver na criança. A comunicação é aquilo que eu preciso desenvolver dentro de uma sociedade, com essa criança e com toda a equipe. Eu super valorizo todo profissional, educador físico, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropsicólogo, o médico psiquiatra, o neurologista. Uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de todo mundo. Eu preciso daquele colega para me dar algum tipo de auxílio, fisioterapeuta. Então, eu preciso saber quem é o meu paciente, quem é essa família. E essa comunicação, Ilma, ela está tendo, às vezes, um problema que eu tenho quase que semanalmente, é porque a família, ela quer muito ajudar e, às vezes, a mãe está sozinha, né? A mãe está sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio, mas ela está sozinha. Aí, às vezes, uma comunicação que não chega para o restante da família. Ela não convive com o pai não aceita as orientações.
ela convive mora com a sogra ou mora com a mãe, todo mundo, né, mete o bedelho. E aí a minha estratégia comunicativa é chamar o pessoal para conversar. Porque ele precisa ouvir de mim. Sim. Diretamente. Não adianta eu começar a atender uma criança onde ele está numa casa que ele não tem rotina. A gente sabe que para a comunicação funcionar, eu preciso de toda uma gama de etapas, mas eu preciso de rotina e eu preciso de um ambiente favorável para isso. Eu preciso de pessoas que possam se comunicar com essa criança. Você fala dessa rede de apoio, Soraya, eu acho muito importante. Teve uma pergunta na live passada, infelizmente a gente não está podendo, tem umas perguntas vindo aqui, mas infelizmente não vai dar. Mas tem uma sobre como a gente vê assim, a superproteção familiar e a importância de conversar com a família sobre essas necessidades aí. Né? Eu acho que é super importante a família compreender que eu não posso camuflar, né? Eu posso dizer, não fala porque puxou para o vô, para a avó, para o pai, mas essa criança não está falando. E aos 2 anos, ela precisaria falar o quê? 200 palavras aos 2 anos? Ela não fala nada. Então, essa criança precisa, ela tem uma dificuldade aí que precisa ser trabalhada. Aí a família vai por superproteção mesmo, porque fazer intervenção parece para muitas famílias, para muitos pais, que é uma dor, né? E é uma dor para a família entender que meu filho veio fora do padrão. É a velha história, né? Então, é a história do luto à luta, que tem que começar na luta mesmo, precocemente, a família entender. Então, é papel. Tem muitos técnicos profissionais que eles não fazem isso. E é uma tarefa muito importante nossa, eu, enquanto psicoterapeuta, você trazer a família para mostrar por que essa criança precisa da intervenção. E por que a família é muito mais importante até do que esse grupo de profissionais que trabalham. Né? Ela precisa ter a visão na história da criança, eu preciso de fatores muito íntimos, que às vezes só a mãe pode me dar. Aí eu começo a atender a criança, eu já estou no 5º atendimento e tem lá as lacunas que as pessoas que levam não conseguem me dar. Então eu já cheguei num ponto de dizer assim, ok, a gente continua quando a mãe vier. Ok? Por quê? Porque eu preciso de todo mundo envolvido. Envolvimento, gente, não é financeiro. Envolvimento não é eu pagar a terapia e você leva a criança a envolver o que eu, como pai, posso fazer para ajudar o meu filho. O que eu, como mãe, posso fazer para ajudar o meu filho. Né? O que eu, como profissional, posso fazer para ajudar a criança. Ela é uma rede. E se a família não tiver, olha, é assim, é desse jeito. Com a família, a criança. Sem a família. É isso aqui. Sim. Certo? Não adianta terceirizar cuidados, não adianta terceirizar, porque a gente tem limite. E se a criança tem dificuldade de interação, quem são as pessoas? Quem é o eixo dessa criança? É a família. Eu preciso de todo mundo falando a mesma língua, ok? Não tem jeito, não tem jeito, né? Não tem. E aí eu até brinco com eles, né? Eu falo assim, olha, eu quero só o pai e a mãe aqui, tá? Quando os casais se separam, eu falo assim, eu não quero ex de ninguém. Eu quero pai e mãe aqui, porque o meu paciente é o fulaninho, tá? E eles riem. E aí muitos começam a se reaproximar porque sabem que tem que ser dos 2 lados, não adianta. Isso aí é martelo batido, não tem como, tá, Ilma? Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu acho que a gente tem pouco, vamos tentar ser objetivas, né? Mas eu tenho uma perguntinha aqui que eu coloquei para ti, Soraya. Enquanto você falava, a gente fala, né? A comunicação perpassa a história da fala. Mas assim, qual é o tempo ideal para a gente colocar para esses paizinhos que estão entrando aí, para esses profissionais também? Qual o tempo ideal para a gente estimular a fala dessa criança? E o que a família precisa fazer em casa? Eu acho que a gente precisa trazer essa família mostrando. O tempo ideal é esse e a gente pode fazer assim. O que tu me diz? A gente vive... eu falo para os pais assim, para não ter erro, verbalizem a vida do filho de vocês.
A gente liga no automático e esquece de conversar. Bom dia, a criança não fala. Aí que eu vou conversar mesmo com ela, aí que eu vou falar. Bom dia, eu vou dar banho, bora lá, vamos lavar a barriguinha, a mãozinha, o cabelo, a cabeça. Você já está dando noções, né? Nomeando. Sim. A criança precisa ouvir, ela precisa ver, ela precisa sentir o mundo. A gente precisa dar uma funcionalidade para a comunicação. Tudo dentro do contexto. Se eu vou dar comida para o meu filho, a gente vai almoçar, a gente vai comer, a gente vai papar. Todo dia eu falo isso. E isso vai organizando a criança, não é? Vai dando para ela noções de vocabulário, de palavras. Essa mulher mexe muito a boca, né? E ela tá falando o tempo inteiro. Músicas infantis. Música. Som ligado. Por quê? Porque quando você liga uma tela, uma TV, às vezes a criança está focada numa cor, no movimento, numa música, não é? Cantar junto com a criança. Repetir fazer uma seleção, um playlist ali de 10 musiquinhas e cantar. Eu vejo que tem compositores que trabalham as músicas infantis em estúdio. Fica lindo demais. E colocar junto com a criança. O que a criança faz quando ela vai para a escola? Uma das primeiras coisas é trabalhar o quê? Essa comunicação não verbal, mímica, né? Mímica. Trabalhar música. A gente não tem que ter um anseio de colocar na escola e começar a ler e aprender, porque isso são etapas. Muita gente, às vezes, me liga, porque minha filha tem 4 anos e não fala. Já aconteceu de pedagogo falar. Você colocou uma coisa muito importante. Existe hoje com a rede social, né? As pessoas são mais ansiosas e são muito mais competitivas. Então, é muito comum eu receber pessoas no consultório muito chateadas porque a filha não faz determinadas coisas que as amiguinhas fazem. Porque as mães hoje têm grupos e elas dividem isso, e elas compartilham. As mães que as crianças têm uma evolução assim mais rápida, né? Elas vão super orgulhosas e postam. E aquelas crianças que ficam um pouco mais aqui, que tem um tempo, né, de latência maior para dar essa resposta. Então, eu acho que as famílias precisam entender que também tem um tempo. A gente não pode negligenciar esse tempo, por isso que eu te fiz a pergunta em que tempo estimular, mas também não dá para, né, gerar um campo de competição e ir para a escola querer que meu filho com 4 anos escreva e leia, por favor, né? Aí eles estão esquecendo nessa competitividade de estimular isso aí, o lúdico, né, Soraya? Eu preciso conhecer o meu filho, eu até indico, gente, tenha um diário de mãe, né? O que aconteceu, algo diferente, relatem. Porque quando você for no profissional, você vai saber quantas palavrinhas o meu filho fala, eu vou escrever, não é nenhuma, não tem problema. Ele entende aquilo que eu pergunto. Isso é extremamente importante. O uso da tela, e eu repito muito isso, ela tirou um pensamento mais lógico da criança. A criança, ela precisa do brincar funcional. O que é o brincar funcional? Aquele que ensina alguma coisa. Na geração passada, porque assim, a gente está numa sociedade líquida, tudo muito rápido. A criança, pega o celular, ela fica trocando o desenho. Ela não está prestando atenção em nada, ela só está trocando o desenho. Ela não usufrui, ela está ansiosa de ver o que tem, é quantidade. Eu preciso organizar isso, eu preciso do brincar funcional, aquele brincar que eu e o meu filho, a gente vai estabelecer uma brincadeira. Eu vou mostrar para ele, e lógico, sempre falando, eu vou jogar a bola para você, agora você joga a bola para mim, né? Para ele ter essa noção. Primeiro eu, depois você, olha a noção, né? Do primeiro, do depois. Isso tudo vai beneficiar lá na escola e depois na escrita, né? Em cima, pulando, embaixo. Lembra o que a gente fazia no passado? Criança pulava corda, não só pulava corda, como ela cantava junto, aí ela tinha que rodopiar e sair com a corda pulando. As crianças não fazem quase mais isso, né? Então eu preciso de brincadeira de imitação. Eu vou imitar o cachorro, eu vou imitar o gato, as onomatopeias. Eu preciso criar situações.
para que essa criança olhe para mim, ela olha para você, pai e mãe. Aí o pai fala assim, olha, então, por favor, peça para ele olhar para você. A criança só escaneia o pai, né? Aquele olhar efêmero, aquele olhar que não diz nada. Eu falei assim, olha, ele olhou para você, mas ele não te enxergou. Não, ele não olhou. Eu preciso que esse olhar ele seja mesmo para te ver, para te enxergar e prestar atenção no que você está fazendo. Por isso que a comunicação ela depende desse contato visual, ela depende da minha mímica, né? E se a criança tem dificuldade com essa mímica, eu preciso trabalhar isso através de brincadeiras. Na internet está cheio de estratégias para isso. A gente até pode falar isso em outro momento. Mas só para falar rapidinho, eu recebi um dia desse um paciente, foi muito legal, porque ele não se comunica, ele começou agora, a gente começou a avaliar, e ele não olhava para mim de jeito nenhum, de forma alguma. Cheguei ao cúmulo de me jogar no chão, no tapete, para olhar para ele de baixo para cima, porque eu tenho que, para me comunicar, eu tenho que estar no nível da criança, né? Então, se a criança for muito pequenininha, vamos para o chão. Eu vou ficar de cócoras, eu vou ficar sentada, nem que eu fique lá deitada. Eu falei assim, ele vai olhar para mim. Aí eu contei isso para uma colega, né? E ela ria muito. Nós somos terapeutas, então a gente ama falar dos pacientes. Aí eu falei assim, menina, ele não olhava para mim de jeito nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu peguei, enquanto ele estava sentado, coloquei um espelho no chão. Aí eu ficava lá. E ele começou a olhar para mim através do espelho. Aí ele ficava. E eu lá. De vez em quando eu sumia e ele procurava. Daqui a pouco eu tirei o espelho e ele olhou para mim. Aí foi rapidinho, foi embora. Eu falei, achei um caminho para que ele olhe para mim. Sim. Aí passou um tempo, ele acostumou com o espelho, já estava olhando de vez em quando, mas nada ainda. A gente vai ver o histórico da criança, né? Se ela não tem algum problema de epilepsia, aquela coisa toda. Aí ele chegou na minha sala, eu deixei ele bem à vontade. Quando ele olhou para mim, eu estava assim, olha. Não tem como. Aí eu ganhei. Aí ele olhava, ele ria. E eu comecei a trabalhar isso. Por quê? Tem que ter criatividade para estimular. Tem que ter criatividade. Né? Ao invés de eu tirar foto e ficar mostrando para ele, eu uso a minha máquina. Tá? Ó, e essa máquina manda dizer, olha, passarinho. Por quê? Porque eu preciso funcionalizar, eu preciso dar função para essa comunicação. Eu preciso observar quanto tempo ele conseguiu ficar comigo naquela atividade. Se ele me deixou participar ou só ele está me usando como instrumento, pegando na minha mão e querendo que eu faça as coisas para ele. É um processo, é intimidade, é traçar perfil do paciente. É muito importante. Isso aqui que eu estou falando é para os pais, né? Os profissionais já sabem disso. Mas para os profissionais, Soraya, só um adendo. Tem muitos profissionais que chegam comigo, aí manda para o pai e diz assim, não, leva lá para a Ilma, tá desatento, tá assim, acho que está acontecendo alguma coisa, tá muito ansioso, porque durante a sessão inteira lá no setting terapêutico, ele está só flepando, ele está, né, com as estereotipias vocais e motoras e tal. Aí entra novamente assim, valorizo, acho o trabalho do educador físico fantástico nesses casos, né? E acho que para direcionar e ajudar todo mundo. A terapia ocupacional... O educador, nessa época de pandemia, é importante, né? Só que aí a gente ficou limitado. Então, eu peço para os pais, assim, quando der para voltar, a gente corre, né? Para os pacientes mais agitados, né? Que tem muito mais agitação psicomotora... eu super indico a atividade na água, né? Se a criança não tiver problemas alérgicos, natação, né? Atividade realmente na água, ou atividades coletivas, que é muito boa para socialização. Ou, na pandemia, vamos arrumar uma piscina improvisada, supervisão do adulto em casa, no quintal. Ou vamos, né, brincar de bola no quintal, pé no chão. Sim, né? Acho que sim. Sentar, né? Brincadeira de chão. O tempo de estímulo se eu consigo ficar com essa criança todo dia
dando total atenção para ela. Eu não estou com celular nem televisão ligada, sou eu e ela. Verbalizando, produzindo alguma brincadeira que vocês acham um monte também, né? Eu preciso de pelo menos 1 hora por dia. Ai, mas eu não consegui 1 hora, eu consegui meia, ótimo. Porque o que eu quero é o pais funcionais, pais executivos, executivos funcionais, aqueles que interagem com a criança, aqueles que planejam e executam. Porque às vezes tem pai que passa o dia inteiro, mãe que passa o dia inteiro com a criança, mas ela não interage com a criança. Porque ela está fazendo outras coisas. Ela não está, na verdade, com a criança. Então, eu penso que para a pandemia, complementando o que você está dizendo, brincadeira de chão. Você precisa sentar com seu filho, né? Você precisa olhar para ele, fazer com que ele te imite. Por quê? Porque a criança autista, o autista, ele não aprende por intuição como uma criança neurotípica, né? Então, a família precisa entender isso. E se der tempo, eu vou falar que uma das principais dificuldades, só um minutinho para a gente fechar, e uma das principais dificuldades da comunicação do autismo é a função pragmática. Ele não conseguir entender entre linhas. Então, para aquele paciente mais velho, né, eu preciso começar a ensinar para ele o que significam os ditados populares, para eu dizer para ele na terapia assim, não esquenta a cabeça, e ele diz, ai, tá pegando fogo na minha cabeça. Sim, porque ele vai literal e entende. Né? Ele tem dificuldade nesse pragmatismo, então eu preciso trabalhar para crianças mais velhas, gente, além de tornar o mundo da criança, né, de muita comunicação, de muito estímulo visual e auditivo, eu preciso estar atento às dificuldades e preciso ser colaborador do professor do meu filho. Então, tem muita coisa para se fazer durante todo o dia, porque, com certeza absoluta, o terapeuta solicitou, o professor solicitou. Então, o pragmatismo, até nos autistas adultos, ele é complicado, né? Então, assim, olha, esses dias eu falei assim, estou com o pé atrás, hein? Mas eu fiz de propósito. Estou com o pé atrás com você. Ele era um pouquinho maior. Aí, lógico que ele não sabia. E aí eu fui explicar. E eles acham sensacional você explicar o que significa aquilo. Porque dentro dos textos escolares, ó... Sim, né? Sim. Tem muito. E pronto, uma atividade muito legal nessa pandemia para os pais. Fazer cartão para trabalhar essas questões, né? Trabalhar figuras de linguagem. Porque eles precisam entender. Chegou uma mãe comigo e disse assim, mas até quando eu vou ensinar isso? E eu respondi, até quando ele precisar. Enquanto ele estiver mostrando que precisa, você está ensinando. Trabalhar com TEA é trabalhar todo dia, o dia todo, de maneira sistemática. Se não for de maneira sistemática, não vai, né? Então, para fechar um pedacinho disso, o autista aprende cientificamente o que a criança neurotípica aprende intuitivamente. Você aprendeu por intuição. Você olha e compreende o olhar que está te reprovando. Você compreende a linguagem não verbal, as expressões faciais. O autista não. Então, tem que ensinar sistematicamente uma coisa que pode parecer boba, simples e não é. Para o ensino, para o TEA, é de suma importância, né, Soraya? Eu até tinha umas figuras para mostrar, mas acabei não, na hora... Eu queria que alguém dissesse o tempo que a gente tem para você fechar, né? Para eu fazer uma colocação também. Eu acho que está no horário da gente fazer consideração final, eu não sei o tempo que a gente tem. Eu acho que a gente não tem mais tempo. Eu também acho. Né? Então, Soraya, faça suas considerações para a gente fechar, que eu gosto de poesia e eu queria encerrar mais esta live com uma poesia escrita também por um autista. Eu quero dizer assim, que eu tinha muito mais coisa para dizer, mas a gente não tem tempo, né? Usando uma linguagem bem simples mesmo para que os pais eles possam começar a entender e a partir daí nos perguntar, né? Chamarmos outros profissionais, né? Outros fonos, eu adoro a gama de profissionais que a gente tem envolvido e te agradecer de novo pelo convite. Eu tô doida para escutar o teu poema. Eu quero te agradecer. Você aceitou de pronto. Quem gosta de autista é assim, né?
Quem sabe o que é o trabalho com autista é assim, não vai, é de pronto. E você de pronto aceitou, ainda trouxe Vanessa junto, que foi maravilhosa a live e super produtiva, né? As pessoas aprenderam muito. A gente sempre aprende com vocês. Obrigada, Soraya. Eu queria só fechar dizendo isso, né? Que a gente se apaixona pelo trabalho que faz e se apaixona pelos autistas e que a gente consegue aprender muito. Tem uns que vêm comigo que eu digo que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. E eu não digo isso para ser bacana, não. Eu digo com a certeza de que é isso mesmo, né? Mas eu queria deixar um recadinho para os pais aqui, Soraya, para a gente encerrar. A gente trabalha muito com as crianças que têm dificuldade fazendo por elas, né? E eu queria dizer, não faz pelo teu filho, né? Não diz, deixa que eu faço por você. Porque ele pode fazer, né? Estimule ele a fazer. Não faça por ele, não fale por ele, né? Mesmo que ele seja não verbal, né? Tem tanta coisa para a gente falar e não dá tempo. Eu iria te questionar sobre a comunicação alternativa, mas a gente pode fazer uma outra só para falar sobre isso. Então, não faça pelo seu filho, não desembrulhe um bombom por ele, não corte algo que ele possa cortar, deixe que ele faça. A criança saudavelmente constituída, e o autista ele tem um transtorno numa esfera, mas ele pode fazer muita coisa, ele não vai querer que você faça por ele, né? Então, não minta para o autista, porque sua palavra vai perder o valor e vai gerar ansiedade nele. Não diga mentiras assim. Não vai doer, não, quando vai doer. Ou vai ser muito legal se você não sabe o que vai ser. Você pode dizer, se eu fosse você, eu iria, porque pode ser que seja legal, né? Ou dizer, questioná-lo quando ele não tem alternativa, por exemplo, na hora do banho, dizer, que tal tomar banho? Vamos tomar banho? Ele vai dizer que não e você vai dizer não, você vai. Então fica um pouco confuso. Enxuga o discurso, sejam objetivos, que o autista agradece. Né, Soraya? Totalmente. Infelizmente chegou nosso tempo. Vamos fechar com o nosso poema? Sim. Vamos lá, então. É uma poesia, eu gosto de ponte. Eu acho que ponte constrói amizade, ponte liga você a algo, a algum lugar e a pessoas, né? E é mais um poema com ponte. Esse poema se chama Construa uma Ponte e foi escrito por um autista escritor chamado McQueen. Eu sei que você e eu nunca fomos iguais. E eu costumava olhar para as estrelas à noite. E eu queria saber de qual delas eu vim. Sim, porque eu pareço ser parte de outro mundo. E eu nunca saberei do que esse mundo é feito. A não ser que você me construa uma ponte. Construa-me uma ponte. Construa-me uma ponte de amor. Eu quero muito ser bem-sucedido. E tudo que eu preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada vai poder nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequenina ponte, uma minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração. Então, construa uma ponte e que os nossos autistas continuem construindo essas pontes e fazendo o mundo virar. E que a gente esteja disposto, né, a entrar, a saber, porque eles são os mais sinceros, né? Eles não têm meias palavras, eles não dissimulam. Olha que coisa maravilhosa. Exemplos a serem seguidos, não é não? Exemplos a serem seguidos. Nenhum paciente autista passou na minha vida para eu esquecer. Porque todos eles ensinam muito. A gente aprende muito. E eu fico, às vezes, emocionada, né? Dependendo do contexto. Eu lembrei de um caso aqui esses dias. E eu fico muito emocionada quando, depois de muito tempo, a mãe liga e manda foto e diz, olha como ele está aqui, ele já faz isso, ele já faz aquilo. E a gente fica emocionada porque, às vezes, é aquela criança que entrou que eu atendi atrás da porta. Ele não queria entrar na sala. Dentro de um ambiente público,
né? Aí tu Mas a mãe passa... criatividade para fazer a tua parte. Exatamente, né? Para criar intimidade. E a mãe parceira ali. E é por isso que a gente fala tanto, né? Que tem que estar todo mundo envolvido. Né? Todo mundo. Se todo mundo estiver envolvido, a gente tira de letra. Não é Sim. verdade? Gente, agradecer, Soraya, a você de coração, agradecer o convite do Fábio, agradecer a organização, né, a todo mundo que compõe a ONG, que ela crie corpo, que ela cresça, que ela amadureça e faça valer tudo que ela se propõe. E agradecer a todo mundo que veio para aqui, né, que está aqui com a gente, que a gente tenha conseguido chegar até eles da maneira como queríamos, né. Sim. Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada, boa noite. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.